Salve família ciente, no nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade, nós somos do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Mais uma vez aqui, com muita alegria, recebemos muitas perguntas, pessoas que agradeceram até os nossos vídeos e voltamos a pedir a vocês, compartilhem, deem o seu like, para que a gente possa sentir essa vontade de continuar e atender aos pedidos, aos muitos pedidos que nos vêm através de WhatsApp, e-mail. Nós temos recebido muitos pedidos, né? Facebook. Andei no Face bastante, né? Até de fora, né, Andréa? Outros países. Fora do país. Então, e nós estamos aqui de novo. Vamos conversar com vocês. Aquele assunto que todo mundo pergunta. Para onde eu vou depois que eu morrer? Morrer? Não existe morte. Dentro da doutrina espírita, e nós que temos conhecimento aqui, sabemos que nós desencarnamos, a nossa vida continua. Não vai mudar nada, segundo o Chico. Vou dar um detalhe sobre isso. Todo mundo estava na varandinha dele, reclamando, principalmente as mulheres, tinha muitas mulheres, tudo reclamando, porque tinha que fazer muita coisa em casa, porque trabalhava fora, e porque tinha o marido, e porque tinha aquelas coisas da rotina. E todo mundo. E aí os homens, ai, credo, eu estou cansado do escritório. O outro dizia não sei o quê. Lá vem o Chico. Devagarzinho, e a gente, quando ele entra, fica mudo. Ele entrou e disse boa tarde para todo mundo, e cumprimentou tudo aquilo. E Chico, ai, nós, quando desencarnamos, a gente vai, eu quero mudar, Chico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ele ria, ele disse, eu sinto muito informar, principalmente um amigo que tinha fábrica de camisa. Meu amigo, você vai continuar fazendo camisa do outro lado. Ele disse, mas eu não quero. Ele disse, vocês vão continuar fazendo exatamente o que faziam aí. Todo mundo resmungou, todo mundo ficou descontente. E aí veio uma coisa pior, William. Muito pior. Aí as mulheres reclamando, para variar, e disse o quê? De mediunidade, e lá veio ele com uma frasezinha maravilhosa. Vocês, mulheres, médiums, são as mais devedoras. Acabou. Acabou a reclamação, acabou tudo. Então, no mundo espiritual, a vida continua e nós vamos estar do mesmo jeito, e eu vou desencarnar desse jeito, até que eu aprenda que a gente pode mudar, ser diferente, lembrar de outras vidas passadas, passar por aprendizados, né, William? Uhum. Que os nossos benfeitores não desamparam a gente, né? Não. Graças a Ainda Deus. bem. Graças a Deus. E eu estou rindo aqui porque eu lembro que é recente, questão de um mês atrás, estávamos no evangelho nosso aqui, e começamos a tratar desse assunto. E dissemos, né, que o trabalho no plano espiritual continua, em boa parte das situações igual daqui, a gente já vai comentar sobre isso. E uma pessoa, muito amiga nossa aqui, né, de Peruíbe, ele fez assim, saco, eu achei que eu ia morrer e descansar. Eu falei, esquece, irmão. Esquece que morreu e descansou. Ah, morreu, descansou, coitado. Esse, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aí começa mais trabalho. Né, Bom, André? Você tem alguma coisa para falar, André? Fala alguma coisa. Na verdade, os trabalhos no plano, quando a gente está no plano espiritual, eles vão modificando conforme o nosso esclarecimento vai ocorrendo. Aprendizado, né? Você, a princípio, quando você desencarna, você é exatamente o que você é aqui. Aí você participa de cursos, você começa a desenvolver novas tarefas e novos horizontes, né? De repente você tem vontade de estudar sobre um outro assunto que é diferente do que você estudava na Terra. Você vai fazer uma nova preparação, a sua evolução continua. O leque de opções ele é muito grande.
Mas logo que a gente desencarna, a gente é exatamente o que nós somos aqui agora. E um ponto muito importante, que quando a gente lê muitos livros, né, da doutrina espírita, a gente acha, né, pelo menos é a minha visão, quero que vocês até comentem se faz parte ou se faz sentido com a de vocês, como era quando liam esses livros. Todo mundo fazia parte de grupo socorrista, todo mundo fazia parte de cuidar de pessoas que estavam em hospitais, né, nas colônias espirituais, enfermeiros, socorristas no umbral ou socorristas aqui na Terra, e o resto do tempo eu sei lá o que esses caras faziam. Aí nos vem os espíritos agora, nesse nosso último aprendizado aí, dizer que existe comércio, existe indústria, existe poder público, tem gente que trabalha como jardineiro, tem gente que trabalha como varredor de rua, tem gente que trabalha como lixeiro, a vida eletricista, ou seja, igualzinha. Mas se a gente observar nos livros de André Luiz, que nós já lemos muito, né, André? Eles tocam nesses assuntos. Lógico que lá é mais perfeito, é mais arrumadinho, é organizado, porque lá não tem a bagunça que tem aqui. É tudo bem dividido. Ela está dizendo nas cidades espirituais. Nas cidades espirituais. Não, eu estou falando das cidades boas. Ninguém está falando lá das cidades do umbral. Do umbral, não. Nós estamos falando... Porque tem cidades no umbral. Nós estamos falando das cidades que André Luiz... Da terceira camada. André Luiz ia, né? Então, tem o departamento de reencarnação, departamento de como é que chama aquele outro? Lá tinha os ministérios de elevação divina. Ministério de elevação divina. Ou seja, são poderes públicos, trabalhos públicos. Tinham os lugares onde todo mundo se reunia para fazer oração às 6 horas da tarde, onde tinha uma tela plasmada que os mentores de altas hierarquias se plasmavam ali para acompanhar a prece no fim da tarde. Ou seja, é bem mais organizado que aqui, né? Sim. Mas a gente não deixa de fazer. William, conta do seu avô que veio falar para nós. Pois é, então. Como é que ele era e o que ele está fazendo agora? Meu avô, que por acaso era tio da Vânia, ele, enquanto encarnado, ele adorava animais domésticos, né? Aliás, ele adorava qualquer tipo de animal. Tem até uma história que eu aprendi com a Vânia depois, que a gente conversou bastante sobre isso, que meu avô chegou a ter 40 cachorros no quintal dele. E ele era ferroviário, né? Ele era ferroviário. Isso. E ele comprou. Ele pegava os cachorros da rua e ele cuidava de 40 cachorros da rua. E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu era criança e eu tinha medo, porque era muito cachorro, né? Eu adorava cachorro, mas era muito cachorro. E aí ele falava, não, vamos lá comigo. Eu descia, né? Porque a casa dele tinha... A cozinha ficava mais para cima, a gente descia, era uma escadinha de 4 degraus. Quando chegava embaixo, vinha toda a cachorrada, quando eu estava com ele, porque eu só tinha coragem de ir lá com ele quando era criança. E ele ia andando, e os cachorros iam abrindo, e ele dava uma ordem, senta. Todos sentavam. Era impressionante. E depois me disse a Vânia que quando ela era criança, que ela ia passar férias na casa dele, ele voltava do trabalho, ele era ferroviário, né? Chegou a ser chefe de estação da Central do Brasil, e ele pegava besouro e ia dando para os sapos no caminho. Meu avô, ele era assim... E ossos por urubu. E ossos por urubu. Os ossos, os trens traziam do frigorífico para ele, já trazia saco, porque atrás da casa dele tinha um terreno baldio. E os urubus ficavam lá, e aí ele jogava para comer os urubus se alimentarem. E por que nós estamos lembrando disso, desse gosto dele, que não era a profissão dele, né? Não. Por que, William, agora? Então, em 1987 ele desencarna, e não conheço a história dele desde que ele desencarnou, mas a gente sabe mais recentemente que ele fez diversos cursos e se tornou veterinário. E ele é o veterinário hoje porque existem animais no plano espiritual, é bom que se diga. Exatamente. O seu animalzinho, o seu cachorrinho, o seu cãozinho, o seu cavalo, enfim, animais que você cria, eles desencarnam e eles vão para o plano espiritual, principalmente os animais domésticos, que eles têm o que ele veio nos ensinar, princípio semi-inteligente, eles são praticamente seres humanos, já no estágio final para que depois possam se tornar seres humanos. Então esses cãezinhos, eles desencarnam, inclusive o último, que foi um
cãozinho que a Vânia criava, Faz que um ele mês, veio, né? Um mês. ele veio, né, num trabalho de quinta-feira e ele disse que ele estava por aqui, que ele ia passar os dias por aqui, porque ele ia embora naquela semana e ele foi embora, acho que ele foi embora no domingo. No domingo, o Nino foi embora. Então, assim, e ele é um veterinário hoje que atua na casa do irmão Bartolomeu, que é a casa cujo nosso centro é ligado. Essa né? casa do irmão Bartolomeu é no plano espiritual. Sim, certo. mas na verdade ela fica na crosta. Sim. E fica é uma cidade Mas numa espiritual. outra É uma dimensão. cidade espiritual numa Chamado- dimensão paralela, comunidade do irmão Bartolomeu. Chamada Aldeia Nova. Não, a Aldeia Nova é lá do lado de nosso lar. E A aqui... comunidade do irmão Bartolomeu fica na crosta. Fica na crosta, a gente sabe que ela tem em São Paulo e que agora ela tem uma filial aqui em Peruíbe. Então, essa comunidade ela é uma cidade espiritual, ela tem aproximadamente 50 mil habitantes, e ali tem vários trabalhos, dentre eles, o meu avô trabalha lá, cuidando dos animais lá dentro, animais que são ligados a nós ou não, e que ele faz a recepção desses animais quando eles desencarnam, como um cuida médico, né? deles. É um veterinário. Então, mesmo. Inclusive, quando encarnados, ele vem também, quando a gente pede, para aplicar a eles o passe, para dar a eles medicamento, colocar medicamento na comida, na água, e eles ficam melhores. Nós, com as nossas gatas em casa, Uma pergunta, Também. William. Animal reencarna? claro, exatamente igual aos seres humanos. Então, ele me disse que a Vitória, que era a cachorrinha minha, né, André? Morreu faz 2 anos, né? Uhum. Mais ou menos. Ele falou que ela já está preparada para voltar, né? Pois é. Para a Terra. Aconteceu uma situação com um amigo nosso que trabalhava conosco, ele e a esposa, lá em São Bernardo, cujo gato, que era muito amado por eles, comeu o lírio da paz, né? Que é muito venenoso para gato, e desencarnou rapidamente. E meu avô veio, né, naquele momento, né, que eles tinham perdido o animal, estavam muito tristes, e falou, olha, passados acho que uns 5 meses, mais ou menos, fiquem preparados, porque ele vai voltar e vai voltar para vocês. E aí falou, nós morávamos em São Bernardo, preste atenção nos grupos que fazem criação desses animais, né? Os de gatinhos. gatos, falou, ele vai voltar como um gato, e que vocês vão ver, e na hora que bater o santo, né, como a gente fala, e vocês vão lá que é o seu gato. E eles, aconteceu exatamente o que ele disse, eles pegaram uma gatinha, que tem as mesmas características do gato que eles tinham. Os hábitos? Os mesmos hábitos. O Chico não e tinha o mesmo aquela amor. cachorrinha? A mesma coisa. O Chico tinha a cachorrinha que veio e ele falou, você voltou. Nós em casa temos uma Mesma gatinha coisa. que foi informado pra gente, foi uma cadela que eu tive que desencarnou em 14. E voltou como gato. E voltou como gato agora. Muito embora ele também disse para nós que ela teve uma outra encarnação entre essas duas. E que ela voltaria como gato, porque é a mesma coisa que você reencarnar homem e reencarnar mulher, você precisa ter outras experiências com outros tipos, né, de animais. E é curioso que essa gatinha, elas são 2 pretinhas, né? Uma é serelepe pra caramba, pula, sobe em árvore e tal. Ela parece uma mortadela de tão grande, eu não vou nem chamar de gorda. Adora a Vânia, que diga-se de passagem, a cachorreira. Mas André, eu sou obrigada a querer ela, porque ela se oferece demais para mim. A minha mãe vai no banheiro, ela fica sentada na porta esperando. Eu nunca vi. Não, e o que eu estou dizendo é assim, Ela para você escolheu. ver, e a gente acabou dando o nome da minha cadela para ela, da Sem mesma querer. forma. Porque faz todo sentido, né? E é muito curioso, porque ela tem hábitos de cachorro, ela fica muito parecida com o cachorro, apesar de ser um gato, sobe nos lugares altos, enfim, mas e gosta de uma pessoa que é cachorreira. A Vânia tem 3 cachorros ainda hoje. Agora, né? Só sobrou 3. Mas, então, Tinha 5. essas histórias, elas são muito interessantes. Então, o mundo espiritual, William, É exatamente a mesma coisa. é igual. Então, assim, vamos lá, André, vamos fazer uma historinha. É. Morri, e daí? Morreu. O que acontece? Para você morrer, vem os espíritos especializados em fazer o desencarne. Desencarne nada mais é do que deixar a carne, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Sempre vai ser um parente, um amigo, alguém que você conhece? Não. Não necessariamente não. Não existe regra, Não é né? uma regra. Você morreu, vai ser feito o desligamento dos seus fios, né, energéticos que ligam. Mas isso são pessoas especializadas. São Esses são. enfermeiros Esses enfermeiros especializados. sempre estarão.
Nesse Independente. momento, com certeza o seu mentor vai estar ali do seu lado, porque ele te acompanhou a vida O mentor, inteira. sim. O mentor, sim, Agora vai depender de como está a sua vibração para que você veja seu mentor. com certeza. Porque nós já explicamos no vídeo anterior que a nossa vibração ela acaba ligando a gente com a visão e a audição de espíritos que estão na mesma frequência. Se você estiver com a frequência muito baixa, você pode ser que você não veja o seu mentor e não escute. Por isso que é muito importante a gente ter o estudo sobre a espiritualidade durante a encarnação. Estamos encarnados, a gente não sabe quando que vai ocorrer a nossa desencarnação. Então, a gente precisa estar sabendo o que vai acontecer. Vamos supor que um de nós desencarna e não vê espíritos, nenhum protetor, só vê os encarnados. O que se deve fazer? O que se deve fazer? Vânia? Simplesmente orar, pedir a Jesus. Eu vou contar um caso do Chico. Se você tiver condições para isso, porque tem hora que você também desencarna e fica apagado, sei lá quanto Desesperar. tempo. Bom, aí depende. Bom, vamos lá. Teve uma certa época da minha vida, porque eu trabalho com deficientes visuais, e teve uma certa época da minha vida que eu fazia campanha para doação de córneas, que o hospital aqui de São Paulo, né, o Hospital dos Olhos, ele começou a fazer a campanha e nós trabalhávamos. Eu tinha faixa, distribuía papeizinhos para as pessoas preencherem, avisarem os seus familiares. Então, eu trabalhava com isso. Aí, quando eu fui para Uberaba, os próprios espíritas que estavam ali com o Chico disseram: mas, Chico, eu tenho medo que me arranquem o meu olho na hora que eu desencarnar. E a outra dizia: é mesmo, né? E se eu estiver lá ainda no corpo e eles tirarem o olho? Ele disse: é muito simples, minhas filhas. Ao longo da existência, mantenham contato com o seu anjo de guarda, com o seu amigo espiritual e peça a Jesus que no dia do seu desencarne você adormeça e deixe com que eles retirem os olhos para que possa beneficiar 2 pessoas que vão voltar a enxergar. Porque isso é um trabalho que é uma bênção. Se existe essa oportunidade de uma pessoa, ou 2, cada olho vai para uma pessoa. Claro. Voltar a enxergar é uma bênção. Então, nós temos que, ao longo da existência, desde agora, pedir a Jesus que, olha, Jesus, o dia que eu desencarnar, sem por desespero, favor, pedir com calma. É a prática do desapego. Né? Na hora que você fizer suas preces, quando você sem lembrar, medo. Você lembrar, sempre peça isso. Quando eu desencarnar, Me traga desligue. um amigo espiritual para que possa me desligar. Eu quero doar meus olhos. São 2 pessoas que vão voltar a enxergar no mundo. Então, isso é uma coisa pessoal. Sim, e a prática e não do só desapego. para a questão de olho, mas para a questão de que a gente seja Qualquer bem órgão. recebida quando desencarnar. Então, eu quero fazer aqui uma pergunta para o William. William, é uma curiosidade que muitas pessoas têm, o que acontece na cremação. Boa pergunta. Como é o processo do espírito do desencarne na cremação? Primeiro vamos falar sobre a lei dos homens. Eu não sei agora a data, francamente eu esqueci, mas nos anos 80, na primeira metade dos anos 80, Freitas Nobre, que era um deputado espírita, ele conseguiu fazer, fez um projeto de lei, conseguiu que ele fosse sancionado, e ele é lei até hoje, que uma vez que você desencarne, você optou pela cremação, hoje em dia nem é mais necessário. Antigamente você tinha que deixar um papel assinado, que você queria, tá? Hoje em dia basta que os familiares digam que você quer e façam todo o procedimento para cremação. E aí o processo de cremação deixa o corpo durante 72 horas guardado para que depois seja feita a cremação. Por quê? Porque esse período de 72 horas, a gente até comentou isso de uma maneira jocosa, né, de uma maneira engraçada, num outro vídeo, dizendo que ninguém morre sozinho. São 78 liames físicos, fios, né, que ligam você ao seu perispírito, que precisam ser cortados. E existem situações onde são
aqui atrás, exatamente nessa posição aqui da nuca, existe o que a gente chama de fio de prata, que é o que te dá a vida. Então, você pode ter o fio de prata cortado, você morreu, você desencarnou. Mas você precisa fazer o desligamento desses outros 77 fios ou conexões que existem. Em todos os órgãos, você tem uma conexão específica no perispírito. E isso pode levar até 72 horas. O trabalho de médicos do plano espiritual, por uma razão muito simples, gente, que na época que eu li isso, eu falei, poxa, né, mas é um negócio, né? Os caras chegam aqui com tecnologias maravilhosas, tal, nem sempre eles têm tempo, tá? Muitas vezes você vem lá, o determinado médico, ele desliga, ele mata a pessoa, né? Ele desliga o fio de prata, mas o restante precisa ser desligado depois. Isso pode levar até 3 dias, que são 72 horas. Então, a lei dos homens hoje, ela diz isso. Uma vez que você está totalmente desligado do seu corpo físico, ou seja, todos os 78 liames foram desligados, você está no plano espiritual de maneira concreta. Então, você já não vai mais sentir nada do que acontece no seu corpo, salvo se você assim desejar e a sua mente nele estiver conectada. Tudo é uma postura mental. Tudo. E foi por isso que eu tinha falado agora há pouco. Você tem que praticar o desapego. Desapego a tudo. Desapego a casa, a vida, a família. A copo d'água, desapego tudo, a casa, desapego tudo. a família, desapego a carro, desapego a qualquer coisa que seja material. O desapego não é falta de cuidados. Não. Desapego é outra coisa. Desapego ao próprio corpo. O desapego significa o seguinte: você precisa cuidar do corpo, você precisa tomar banho, você precisa se alimentar direito, você precisa fazer um corte maravilhoso que nem esse aqui no cabelo para ficar parecendo que está mais jovem, né? Isso vai dar um outro vídeo. Foi um erro meu. Deixa quieto. Tá ótimo. O pessoal gostou, disse que eu estou mais jovem. Pois é. Entendeu? Desapego significa o seguinte: a hora que você morrer, você tem que ter essa consciência enquanto você está encarnando. Você desencarnou, tem muitos espíritas que falam, não, pessoas não desencarnam, pessoas morrem. O termo pouco importa. O que importa é você saber que você vai sair desse corpo. Isso aqui é uma roupa que você vai deixar para trás. Quer começar a desapegar do corpo físico? Poxa, eu amo tanto essa camisa. É só um exemplo, tá, gente? Porque eu não tenho apego nenhum. Tá? Mas eu amo tanto essa camisa. Nossa Senhora, eu passo ela com goma, sei lá eu como é que faz essas coisas. Mas tudo né? bem, vai. Entendeu? Desapega, esquece dela. Usa. Isso aqui é para ser usado. Essa camisa é para ser usada. Acabou, dá para alguém que precisa. O corpo físico é a mesma coisa. Terminou o uso dele para essa experiência, para essa encarnação, doa. E a única coisa que é necessário hoje, pela lei dos homens, é que você diga aos seus familiares que eles concordem também. Tá? Vou dar um exemplo meu de 31 anos atrás, quando meu pai foi embora, que a gente teve a notícia, enfim, ele estava em outra cidade, até ele chegar, não dava mais tempo. Porque meu pai queria doar os seus órgãos e nós também queríamos, eu e minha mãe. Mas não foi, não houve tempo. Por causa da situação, né? Não houve tempo. Mas assim, você querendo e os familiares sabendo, você já dá esse tipo de toque. Meu caso, tanto as duas, quanto minha mãe, quanto meus filhos, sabem, morreu, tira tudo que der para tirar. De bom, o que der para ser usado, pode dar. Pode aproveitar, entendeu? E depois, no meu caso, né, eles também sabem, crema, né? Que é outra coisa que também vai de você. Então, se você estiver desapegado, você não vai sentir absolutamente nada. Agora, temos por conhecimento, inclusive do nosso diretor espiritual, como tema esse, hoje eu vou comentar, que quando ele desencarnou 85 anos atrás, ele ficou 3 anos, não havia, inclusive, nem cremação na época, isso foi em 1938. Ele ficou 3 anos e meio preso dentro do caixão, achando que ele estava morto e que ele ia ficar lá pro resto da vida. Ele teve uma vida muito complicada, né? Sim, a história dele é muito longa, mas ele ficou caso. Dentro do caixão, quando finalmente ele estava... Imagina 3 anos e meio na mesma posição, né? Assim, ele ficou incomodado, ele tentou esticar o braço e ele conseguiu. Depois de 3 anos e meio, ele esticou o braço. Saiu para fora. Saiu para fora do caixão, ele não conseguia ver. Aí ele achou aquilo interessante, começou a mexer o corpo. Ele viu que ele mexia o corpo e o corpo dele se mexia além do corpo que estava lá parado. Ele, com um belo de um esforço, ele conseguiu pegar e se apoiou na cova. E ficou mais 3 anos assim, olhando as coisas acontecer do lado de fora,
porque ele tinha medo, que ele viu um monte de gente do lado de fora que ele não conseguia entender o que era. 6 anos depois, ele foi resgatado daquela cova, quando ele foi dada a ele a oportunidade de trabalhar, de aprender, e se tornou, a gente já falou disso, né? Ele se tornou um Exu, que é o nosso diretor espiritual, que é um espírito de altíssimo conhecimento e que nos ajuda bastante. Mas é uma história bem interessante para tratar nesse aspecto aqui. Temos outros conhecimentos também. Muita coisa, né? Que eu acho que é importante quando a gente cita situações desse tipo, outros casos que eu acho que a gente pode comentar. André, você tem algum que você queira comentar? Não, na verdade, assim, como nós já falamos, tudo é mental, né? Frisando por isso a importância do conhecimento, do estudo, de interesse pelo assunto, né? Seria muito mais simples se a gente deixasse de existir, porque a gente não precisava nem se importar, né? Morrer vai acabar mesmo, ou que fosse todo mundo lá para cima da nuvenzinha, ficar tocando harpa, o processo fosse esse. Isso ia ser chato pra caramba. Mas o processo do desencarne ele é muito individualizado, né? Ele é muito de pessoa para pessoa, como vai ocorrer, né? Assim, o compromisso que você assumiu, às vezes, de falecer de uma determinada maneira, tudo isso varia de pessoa para pessoa. Certo, Vânia? Tem uma piadinha para contar. Nós São temos sempre muito boas. um amigo em comum, porque a gente viveu muito aí com o Chico, com um monte de gente, e a gente escuta as coisas. Você conheceu, era muito amigo nosso, Dr. Cinéas. Dr. Cinéas era uma pessoa maravilhosa, um espírito assim incrível, um coração de ouro. Mas ele era muito engraçado. E um dia, conversando lá em Uberaba, todo mundo, né? Aí as pessoas, quando desencarnar, vai para lá, para o plano espiritual e vai ficar... Ele disse, olha, será que é chato ir para lá? Ele brincando, porque ele sabia tudo isso. Escuta só, eu acho que deve ser muito chato ficar no céu. Deus me livre, ficar ali sem fazer nada, de camisola, tocando harpa. Ele falou, olha, eu quero saber como é o inferno. Porque se o inferno tiver churrasco e mulher, eu quero ir para lá. E ele já desencarnou, né? E ele está trabalhando no GEM, no plano espiritual, e ele deve estar me ouvindo, né, Cinéas? O Cinéas é gente muito boa, maravilhosa, e ele fazia essa piada. Imagina ficar lá em cima de camisola tocando harpa, sem ter o que fazer. Imagina. Uma coisa importante que eu acho que, só para a gente poder já partir para o finalmente, né? Esse negócio de céu e inferno não existe, tá? Que é isso? Inclusive, a própria palavra umbral, né? É bom que a gente entenda. Você desencarna, você vai para o umbral. Pode ou não ir, mas o que é umbral? Umbral a gente tem que entender. Umbral, ele é exatamente a passagem. A palavra umbral, ela vem de passagem. O batente da porta, quando você está exatamente embaixo dele, saindo umbral, de um quadro, né? aquilo é um umbral, tá? Então, a palavra umbral, ela nada mais é do que passagem. Agora, existem camadas no umbral que são o quê? Por estarem mais próximas da crosta terrestre, que é a maior densidade que existe nesse planeta, densidade física, tá? Porque nós estamos tratando de física. Física. Essas entidades, elas ficam o mais próximo possível, porque apesar de desencarnadas, elas pesam mais. E é isso mesmo. Ela tá? Vocês tem vão energia falar, física. Vocês vão falar, e aquele que tira sarro, porque eu peso mais do que elas, peso mesmo, então por isso eu estou mais grudado no chão. Certo? Mas a densidade física deles ela é maior, então eles ficam numa camada imediatamente superior à nossa, que fica entre a crosta e a primeira camada das cidades ou das colônias espirituais de princípio elevado. É bom que se entenda isso, porque, aliás, eu vou até recomendar, ainda nesse semestre nós vamos lançar o primeiro livro do Antônio de Pádua Neves, que conta 32 histórias. Quem é o Antônio de Pádua Neves? Eu já falei, eu vou falar novamente, que é o nosso mentor espiritual. Ele também é da Falange Exu Caveira. E ele psicografou um livro, já está no segundo, e o primeiro nós vamos publicar ainda nesse semestre. Como chama o primeiro? Então, ele pediu que nós escolhêssemos o nome, a gente ainda não escolheu, mas vai ser alguma coisa como Citações Diárias, que são 32 histórias que ele conta, ou situações que ele explica e aonde ele dá detalhes sobre como as coisas funcionam no plano espiritual. Conta as histórias dele e outras histórias que são bastante relevantes.
E ali ele explica que nessa camada intermediária, vamos chamar aqui de primeira camada, que é o planeta. Essa segunda camada, que seria o umbral, ele tem 5 níveis que são laterais. Você tem o nível mais leve, que é o nível que tem cidades espirituais, o segundo nível que tem cidades espirituais, que são níveis muito próximos das colônias, mas aonde ainda impera a dominação do homem pelo homem. Então, ali você tem, por exemplo, uma situação de um comerciante que ele é comerciante, gente, Certo. tá? Tem dinheiro no plano espiritual, quero que vocês entendam isso. O comerciante que ele explora os seus funcionários, ainda visando ganhar, visando lucro. Isso existe nas camadas mais leves do umbral, na 1 e na 2. A terceira camada é a que muita gente assistiu, ou leu o livro Nosso Lar, ou assistiu o filme, é onde ficava André Luiz, que é uma camada que ela é inóspita. Ela é uma camada onde realmente você está perdido sem saber o que você vai fazer da sua vida. A quarta camada, que ela fica exatamente na lateral, é uma camada de densidade mais pesada, onde ficam as colônias de salvamento, de recuperação. No livro, que tem o filme também, Deixa-me Viver, você vê, inclusive, uma localização dessas, onde você tem lá centrais que colhem espíritos muito pesados da terceira camada e da própria quarta camada, e tem a quinta camada, que é densidade plena, escuridão pura, não se enxerga um palmo na frente do só nariz. Espíritos de altíssima envergadura conseguem chegar lá. É lá que existe. Lá seria o tal do inferno. Tá? Mas ele não existe. Não existe um diabo, não existe alguém que é tão poderoso quanto Deus, que é o antagônico. Não existe nada disso. Então, por que eu estou explicando isso? Porque logo em seguida você vem com a terceira camada, que é onde fica Nosso Lar, onde fica a Aldeia Nova, que são as cidades espirituais do princípio elevado. Acima disso, você tem a quarta camada e a quinta camada, que são as camadas perispirituais. Veja bem, eu não sei se ficou claro para vocês. Ele falou da Terra e do umbral, que são 5 camadas dentro do umbral. Não então, são camadas nesse caso, né? São frequências. Frequências, dentro do umbral. E ele falou de terceira camada, que é onde estão o Nosso Lar, a Aldeia Nova, a Aldeia das Flores, aonde já se encontra o processo de elevação. Então, ele chamou de terceira camada, mas é fora do umbral. Sim. No umbral são 5 lá dentro, mas ele chamou de terceira, que está já no processo de desenvolvimento espiritual, de esclarecimento. Uma coisa também vale a gente falar ainda. Nem todos nós passamos pelo umbral e ficamos. Sim. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Tem espíritos que passam já direto e vão para a Aldeia Nova, vai da vibração. Vai muito. Teve um vídeo que nós falamos a respeito do Manuel Vale, que é um amigo do nosso amigo que trabalhou conosco lá que ele foi direto para a Aldeia Nova. E ele contou a história dele, que é bem interessante, que esse, por exemplo, ele trabalha vendendo lotes para famílias montarem suas casas. Na colônia da Aldeia Nova. Gente, eu vou fazer uma sugestão para vocês. Vamos continuar com esse mesmo assunto no próximo vídeo, porque ainda tem bastante informação. Você está dizendo para fazer uma parte 2? Isso. Depende. Vai depender muito das perguntas. E dos likes. E dos comentários. E dos likes. Vocês gostaram? Se quiserem, querem que a gente continue? Eu gostei, Vânia, parabéns. Querem que a gente continue? Se vocês quiserem um novo vídeo falando disso, coloquem nos comentários. Isso. Parte 2, parte 2 e deixem like. Para que a gente possa dar mais insights. Na realidade, tudo que nós falamos aqui são informações que os espíritos nos trouxeram. Porque a gente não lembra quando esteve lá, né? Eu não sei se estive no inferno, se eu estive no umbral, onde eu estive. Eu posso dizer a vocês que eu estou aqui agora. E o que importa é hoje. É este momento que eu estou vivendo. Ponto fundamental. É este momento que eu estou aqui junto com meus 2 amigos, que são, além de parentes, são amigos espirituais, e que juntos estamos nos desenvolvendo, estamos crescendo espiritualmente, estamos evoluindo e dando as mãos àqueles que também nos estenderem as mãos através das perguntas, através do compartilhamento, para que juntos possamos evoluir, para que juntos possamos ir para a nova terra, ou a terra de regeneração, que deverá ser o nosso planeta
dentro em breve, porque Deus deseja, mas precisa ver se nós queremos. É isso Então, mesmo. Esse foi o salve, momento de hein, para reflexão todos. de hoje. Esse foi o momento de reflexão de Esse hoje. é o nosso Ó, momento. Salve a todos. Parabéns, Vânia. Excepcional. E hoje, depois de você curtir, depois de você compartilhar e se inscrever, enviar para todos os amigos e fazer perguntas, a palavra do dia é esperança. Um beijo.